Olá, irmãos. Eu estou retornando com os nossos devocionais diários. Se Deus me permitiu, eu estarei fazendo 2 ou 3 devocionais durante a semana. E eu gostaria de tratar do tema Ministério do Discipulado. Eu quero introduzir este assunto falando sobre o propósito de vida do cristão na perspectiva de Deus. O nosso propósito de vida deve estar relacionado ao propósito de vida que Deus tem para nós como seus filhos. É importante, portanto, nós, ao estarmos fazendo uma reflexão sobre este assunto, perguntarmos para nós mesmos como é que a minha existência, como é que a minha vida está contribuindo para o reino de Deus? Será que a minha vida está contribuindo para a expansão do reino de Deus? É muito importante nós entendermos que a prioridade de Deus envolve pessoas. A maior satisfação do Senhor não é com o que possuímos ou construímos, mas no nosso relacionamento com as pessoas. Deus tem uma preocupação muito especial com seus filhos. Ele deseja que nós nos tornemos parecidos com Cristo. Por isso, o ministério do crente é compartilhar o Evangelho, porque o Evangelho é a porta que nos dá acesso a este privilégio de nos tornarmos parecidos com Cristo. Nós devemos testemunhar aos perdidos, mas a nossa responsabilidade é de servir aos crentes para que estes possam desenvolver o caráter cristão e assim alcançar maturidade espiritual. A falta de maturidade espiritual que existe, infelizmente, na vida de muitos cristãos é a principal razão pela qual outros não venham a receber, a aceitar o Evangelho. É importante que nós compreendamos isto. Eu queria destacar rapidamente um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17, que diz: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Percebam como é importante que nós, como cristãos, estejamos de fato dando um testemunho de excelência quanto à conduta, quanto ao caráter cristão. A maturidade espiritual envolve o ver e responder às situações da vida do ponto de vista de Deus. É por esta razão que o salmista nos diz, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O propósito de Deus para os crentes é de nos levar à maturidade espiritual. Portanto, isso significa que eu preciso estar equipado, eu preciso estar preparado, eu preciso estar treinado com os princípios que nós encontramos nas Escrituras, para que eu possa saber como responder a qualquer situação que eu terei que enfrentar durante a minha trajetória aqui na Terra, com uma atitude cristã, com uma atitude que me identifique com a pessoa de Jesus Cristo. O propósito de Deus para nós, como seus filhos, é de construir uma mensagem de vida, ao invés de nós estarmos lutando por uma posição vocacional. Eu fico triste quando eu observo muitos cristãos
se empenhando em conseguir uma posição vocacional, quando nós temos que nos dedicar a crescer no caráter de Cristo. Não que o preparo acadêmico, não que o treinamento para que nós exerçamos com excelência uma atividade ministerial não seja importante, mas nós precisamos entender que o interesse de Deus para nós, como seus filhos, é que de fato nós espelhemos o caráter de Cristo. Portanto, nossa alegria, sucesso e a realização de vida estão determinados pelo grau em que descobrimos e compartilhamos as respostas de Deus a perguntas básicas da vida. Nós somos responsáveis pela profundidade da nossa mensagem. Deus é o responsável pela largura de nosso ministério, a expansão do nosso ministério. Nós poderíamos dizer então que, como filhos de Deus, como ministros do Evangelho, nós vamos atrás das pessoas e Deus traz para a nossa vida estas pessoas para serem ministradas. Agora, naturalmente, ou nós corremos dos conflitos entre as pessoas ou tomamos partido. Isto porque o conflito entre os crentes e a forma que Deus revela a necessidade específica de maturidade. Ao invés de você estar tendo uma atitude beligerante, de briga nos seus relacionamentos, você deve ter uma atitude de pacificador. Você deve ter uma atitude de ministro da palavra de Deus. Os conflitos são, na realidade, um convite de Deus para aprendermos um novo capítulo em nossa mensagem de vida e de subir mais um degrau na maturidade cristã. Preste bem atenção nisso que eu estou te dizendo. Os conflitos nos ajudam a escrever nas nossas vidas valores, princípios que serão observados pelos outros, seja cônjuge, sejam filhos, sejam parentes, sejam vizinhos, sejam irmãos na igreja. Estes princípios serão lidos, princípios bíblicos incorporados em nossas vidas, serão lidos por aquelas pessoas com as quais estamos tendo um conflito. As pessoas que nos ajudam a ter maturidade espiritual tornam-se em nossa fonte de alegria e em nossa porta para um ministério ainda maior. O apóstolo Paulo disse que aqueles por quem ele trabalhou, que Cristo fosse formado neles. Filipenses 4:11, ele diz: você é minha alegria e minha coroa. Eu pergunto, você poderia parafrasear esta declaração do apóstolo Paulo na sua vida, se referindo assim ao seu cônjuge, aos seus filhos, à pessoa com quem você está desenvolvendo um relacionamento e através deste relacionamento sendo um instrumento para ajudar esta pessoa a se aproximar de Cristo? Nosso propósito na vida é uma aventura sempre crescente que está relacionada com o nosso interesse em fazer dos outros espiritualmente bem-sucedidos. Quando nós assumimos responsabilidades pessoais para a reputação de Cristo e quando encontramos soluções para os problemas dos crentes, dos conflitos entre os crentes, nós estamos alcançando o tipo de grandeza que Deus nos encoraja. E eu cito para
ajudá-los a entender isso. Mateus 20, 27, quando Jesus nos declara assim: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Eu quero encorajar você, meu irmão, a dar um joia, um like nos nossos devocionais e a estar compartilhando com outras pessoas para que nós possamos, desta forma, estar abençoando outras vidas, outras pessoas com a palavra de Deus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.